Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esquece de deixar o like e seguir o canal. Pois é, hoje o papo é sobre um dos conflitos congelados mais antigos da Europa, que, de repente, parece que começou a esquentar de verdade. Estamos falando da Transnistria, aquela região separatista na Moldávia que a Rússia apoia há mais de 30 anos, e da jogada super ousada que a Moldávia está fazendo para finalmente tentar recuperar seu território. E a grande questão que a gente vai tentar responder aqui é justamente essa. Como que uma crise tão terrível como a guerra na Ucrânia acabou por um paradoxo do destino, criando a chance de ouro para a Moldávia se livrar dessa influência russa? É isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender o que a Moldávia está tentando fazer agora, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos entender a raiz desse problema que assombra o país há décadas, que é a própria existência da Transnistria. Então, afinal de contas, o que é a Transnistria? Pensa assim, é uma faixinha de terra que, no papel, pertence à Moldóvia, mas na prática, eles funcionam como se fossem um país à parte. Tem governo, exército, até moeda própria. Só tem um detalhe, quase ninguém no mundo reconhece eles como um país de verdade. E essa história toda começa lá na bagunça que foi o fim da União Soviética. Em 1990, com a Moldávia querendo se aproximar da Romênia, uma galera pró-Rússia que vivia ali declarou a independência da região. A coisa esquentou e virou uma guerra em 1992. Foi um conflito curto, mas a intervenção do exército russo foi o que decidiu a parada, garantindo que a região ficasse separada e criando esse impasse que durou mais de 30 anos. E por que a Rússia se importa tanto com esse pedacinho de terra? Simples. Para Moscou, a Transnistria é uma peça de xadrez valiosíssima. É lá que eles mantêm tropas, uma base militar e, olha só, um dos maiores depósitos de munição de toda a Europa Oriental. Na prática, funciona como um jeito de manter a Moldávia sempre sob pressão para ela nunca se alinhar de vez com o Ocidente. Bom, por 3 décadas, a situação ficou nesse impasse. Parecia que nada ia mudar. Mas aí, a Rússia invadiu a Ucrânia. E isso, meus amigos, virou o tabuleiro de cabeça para baixo. E aqui a gente vê a maior fraqueza da Transnistria sendo exposta. Por mais de 30 anos, a economia deles basicamente sobrevivia com o gás natural que a Rússia mandava de graça. Era isso que mantinha tudo funcionando. Com a guerra, a Ucrânia foi lá e fechou a passagem desse gás, cortou o sustento da região. O resultado? Uma crise brutal, com apagão toda hora e a conta de energia indo para a lua. E qual foi o tamanho do estrago? A economia da Transnistria encolheu, pasmem, 18% em um ano só. É uma pancada gigantesca que abalou a estrutura toda da região. O ponto-chave é o seguinte: com a Rússia atolada até o pescoço na Ucrânia e sem conseguir abastecer seus aliados direito, a Transnistria, de repente, virou uma ilha. Ficou isolada, enfraquecida e pela primeira vez na história foi forçada a negociar com a Moldávia e com a União Europeia. Não mais por poder, mas por pura necessidade de sobreviver. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E o governo da Moldávia, claro, percebeu que essa era a hora. Viram a oportunidade histórica e decidiram agir. Mas em vez de tanques e armas, a estratégia foi outra. Um aperto diplomático e econômico. Olha, essa fala do vice-primeiro-ministro da Moldávia resume tudo. A liderança do país entendeu que o jogo virou. Pela primeira vez em décadas, o futuro da Transnistria não está mais nas mãos de Moscou. Está nas mãos deles em Chisinau, a capital da Moldávia. E a estratégia deles tem 3 frentes. Primeiro, negociação direta, mas agora com uma postura firme, deixando claro quem manda. Segundo, uma pressão econômica inteligente, obrigando as empresas de lá a pagar imposto para a Moldávia, o que na prática amarra a economia deles à Moldávia e à Europa. E terceiro, ações políticas diretas, como tirar a cidadania de líderes separatistas para mostrar que a festa acabou. E tem uma pequena história que mostra bem essa nova confiança da Moldávia. Numa reunião recente, lá na capital separatista, Tiraspol, o representante da Moldávia começou a conversa falando: "Olá a todos, estamos felizes de estar em Tiraspol, na República da Moldávia. É um gesto pequeno, simbólico, mas com uma força danada." Ok, parece que a Moldávia está com tudo na mão para resolver essa parada, né? Mas calma lá. O caminho para a reunificação ainda tem 2 obstáculos gigantes. O primeiro é a grana e o segundo, claro, é a Rússia. Vamos falar de dinheiro. As contas mostram que trazer a Transnistria de volta, integrando a população e as forças de segurança deles, pode custar até 1 bilhão de euros por ano. Para um dos países mais pobres da Europa, isso é uma fortuna, um desafio financeiro enorme. Tá, e de onde eles vão tirar essa grana toda? O plano tem várias partes.
criar um fundo especial para isso, usar os próprios impostos que vão arrecadar das empresas de lá e, claro, pedir ajuda financeira para a União Europeia. Mas o plano não é só sobre dinheiro. É também sobre convencer a população da Transnistria de que a vida dentro da Moldávia, mais perto da Europa, com mais oportunidades e salários melhores, é simplesmente melhor. Mas o obstáculo final e o mais imprevisível de todos, com certeza, é a Rússia. Moscou não parece nem um pouco a fim de largar o osso, de abrir mão da sua base e da sua influência ali na região. A presença das tropas russas é a prova viva disso. Aí você pode se perguntar, por que a Moldávia não vai lá e expulsa os russos na marra? Bom, a resposta está na capacidade militar. A Moldávia até tem mais soldados no papel, mas falta o principal, equipamento pesado, como tanques. O país simplesmente não tem força para um confronto militar, nem mesmo contra esse pequeno grupo de soldados russos. Ou seja, usar a força está totalmente fora de cogitação. E é isso que nos leva à pergunta final. Já que a força não é uma opção, será que essa estratégia de diplomacia e aperto econômico vai ser suficiente para finalmente libertar a Moldávia dessa influência russa e resolver de forma pacífica um dos conflitos mais longos da Europa? A resposta, ainda está sendo escrita. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você.